Nós não vivemos em uma ilha E aqui aí? no estado. Bom, vamos agora com por falar, nós não somos ilha, mas a grande ilha que é o Reino Unido, aliás, são ilhas, né, Socorro? Aí são ilhas, né? Em uma dessas ilhas está a Socorro Sampaio, correspondente Meu Norte na Europa. Olá, Socorro, boa tarde. Isso mesmo, Ilha da Irlanda. Olá, Amadeu, boa tarde para você, boa tarde, Brasil, ao vivo da capital da República da Irlanda, ao vivo direto de Dublin, Amadeu. E a gente começa a nossa participação, como sempre, com os números trágicos da Covid-19 em todo o mundo, número de mortos, a gente vai ver agora, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins, são 357.377 mortos e o número de infectados no mundo, 5.731.837. Agora a segunda cartela com os 6 países com maior número de mortos. Estados Unidos, 100.769 mortos. Reino Unido, 37.919. Itália, 33.142. A França tem 28.599 mortos. O primeiro-ministro da França, Edouard Philippe, anunciou agora há pouco a segunda fase do desconfinamento na França. A partir da próxima semana, já podem reabrir os restaurantes, museus e parques em todo o país. Mas na França, em Paris, região que tem o maior número de casos, os restaurantes só vão poder funcionar em áreas abertas, nas calçadas. Espanha, número de mortos, 27.118 e o Brasil em sexto lugar com 25.598 mortos e o número de infectados, de acordo com a universidade, já está em quase 412 mil infectados, Amadeu. Americanos passando de 100 mil mortos, meu Deus. Pois é, os Estados Unidos passaram de 100 mil mortos ontem. Você lembra que, Amadeu, no finalzinho de março para começo de abril, o epidemiologista da Casa Branca, da Força Tarefa de Combate ao Vírus da Casa Branca, Anthony Fauci, disse que a previsão de mortes era de 100 mil até 240 mil mortos nos Estados Unidos. E ontem o país atingiu esse recorde trágico de mais de 100 mil mortos por Covid-19. E o que é pior, em muitos estados, o número de novos casos continua aumentando. Olha só, quando a ciência fala, viu, Socorro? Quando a ciência fala, a gente tem que levar em conta. Quando você desenha uma estatística como essa, projetando o número de casos e o número de mortes, isso não é aleatório. Não é eu acho, eu penso, ou veio um espírito e baixou em mim para dizer isso. Não. O cara usa a matemática, usa a virologia, usa os casos em outros países, a realidade do país e tal. Ele coloca na equação dele vários elementos e aí sai o número. E mais uma vez está aprovado aí. O cientista falou, inclusive para o presidente Trump e para o mundo. A América terá no mínimo 100 mil. Dependendo do jeito que tratar a doença, pode chegar até a 240 mil. Aos 100 mil nós já chegamos. Olha... Número triste, Amadeu, em menos de 4 meses, como a gente vai ver agora no VT. Vamos lá. Carolina do Norte, Wisconsin e Arkansas estão entre os que registraram o maior número de casos. Os números de infecções pelo novo vírus também continuam altos em áreas metropolitanas como Chicago e Los Angeles. Mais de 30% das mortes em solo americano ocorreram no estado de Nova York. Os hospitais da cidade de Nova York ficaram lotados, o governo improvisou necrotérios e corpos foram enterrados em valas comuns em uma ilha cemitério vizinha ao bairro do Bronx. No começo da epidemia, o presidente Donald Trump minimizou os efeitos do vírus e comparou a doença a uma simples gripe. Trump afirmou que o vírus desapareceria do país até o mês de abril. Um estudo da Universidade de Columbia, em Nova York, aponta que o país poderia ter evitado a morte de 36 mil pessoas se o governo tivesse agido mais cedo. Já de acordo com o chamado relógio da morte do Trump, instalado por um documentarista no mês passado na Times Square, em Nova York, mais de 60 mil vidas poderiam ter sido poupadas até agora se a administração Trump tivesse sido mais rápida em implementar medidas para conter a disseminação do vírus. Os números em tempo real são baseados em estudo de epidemiologistas de universidades da Inglaterra e Estados Unidos, publicado no jornal The New York Times em abril. Segundo os especialistas,
Se o governo americano tivesse incentivado medidas de distanciamento social em 9 de março e não em 16 de março, como aconteceu, o número de óbitos por Covid-19 seria 60% menor no país. Só uma observação aí, a matéria saiu cortada, só começou do meio do off, faltou a primeira parte. A primeira parte eu falo que são mais de 100 mil, e esse número, Amadeu, foi em menos de 4 meses. A primeira morte dos Estados Unidos foi registrada em fevereiro, e em menos de 4 meses, esse número já chegou a 100 mil. E mais ainda, Amadeu, esse número de mortos equivale ao número de americanos que morreram nas guerras da Coreia, do Vietnã, do Iraque e do Afeganistão juntas, Amadeu. Agora, em número de mortes por habitantes, os Estados Unidos aí estão em 9º lugar. É uma tragédia inimaginável na maior potência do planeta. E sobre essa questão do que foi alertado e da medida que não foi tomada, nesse momento a gente está no calor, vivendo a história. Mas daqui a alguns meses, alguns anos, os historiadores vão contar como é que aconteceu. E quem errou pagará o preço, a história vai cobrar. Socorro, no México, haverá uma prisão apenas para quem tem Covid? Uma prisão especial apenas para os detentos que foram diagnosticados com Covid-19, Amadeu. Isso aí é no estado de Puebla, que é um estado que fica no centro-sul do México. E o governador resolveu fazer justamente isso. Ele vai transferir 52 presidiários, levar esses presidiários para uma instituição de abrigo para menores infratores que fica a 120 quilômetros da capital da cidade do México. E os 13 menores infratores que estavam nessa instituição serão relocados. Os parlamentares do México já aprovaram uma lei de anistia a presos que cometeram crimes leves. Eles já começaram a ser postos em liberdade para evitar a lotação em presídios e combater a propagação do vírus, Amadeu. Outro assunto sobre ainda o vírus saindo do México e indo agora para a Coreia do Sul, Amadeu, você lembra, a gente já falou várias vezes aqui, Coreia do Sul é um exemplo de identificar precocemente os casos de Covid-19 e rastrear. Por isso que a Coreia tem, até agora, registrado 229 mortes e um pouco mais de 11.300 casos. Só que hoje, Amadeu, o governo da Coreia, o governo coreano decidiu fechar todos os espaços públicos na capital, Seul, e também da área metropolitana. Isso porque, desde ontem, já foram identificados 79 novos casos de Covid-19. Casos que são ligados a um armazém nos arredores de Seul. Então, o governo decidiu fechar parques, museus, teatros, os eventos públicos que estavam previstos para os próximos dias já foram adiados ou cancelados. O governo coreano agora pede que os moradores de Seul fiquem em casa e também pede que as empresas privadas fechem as portas. O governo diz que tem que agir rapidamente, é aquela história, identificar os casos, rastrear e isolar as pessoas infectadas, Amadeu. Fazer a chamada busca ativa, né? 79 casos de ontem para hoje, e isso foram os novos primeiros casos desde o começo de abril. Então, por isso que eles têm que agir rápido para evitar um novo surto. Pois é, eles fecharam, restringiram, depois abriram e estão dando um passo atrás de novo, né? Péssimo isso. E eu acho que nós temos que olhar esses exemplos. Olha só, será que a gente não corre também risco se abrir sem critério, ter que depois fechar de novo? A gente tem que ter atenção ao que está ocorrendo no mundo. E agora vamos fechar com o novo normal. Só antes de fechar, tem um tempinho para falar o que aconteceu aqui com 4 brasileiros ontem, Amadeu, que eu postei isso aí nas minhas redes sociais e muita gente me perguntou, aliás, como comentaram bastante, que na Irlanda faz calor com 19 graus, rendeu muito ontem também no meu Twitter. Mas olha só, 4 brasileiros foram detidos ontem aqui na Irlanda, no condado de Offaly, no interior da Irlanda. Esses 4 brasileiros, a polícia acredita que eles foram contratados por traficantes, que história absurda, foram contratados por traficantes para matar um membro de uma gangue rival aqui na Irlanda.
E o motivo, essas são gangues rivais, mas segundo a polícia, o motivo exato seria uma briga que piorou por causa de uma dívida, de uma dívida de droga de 100 euros. Por volta de 100 euros, que isso dá o quê? Um pouco mais de R$600. Segundo a polícia, 3 brasileiros estavam em uma van e o 4º brasileiro viajava sozinho em outro carro, que seria o carro que os criminosos, os matadores, iriam escapar. A polícia encontrou armas com os brasileiros e entre essas armas, uma metralhadora e muita munição. Ainda segundo a polícia, não divulgou a identidade, não divulgou nada sobre esses brasileiros. Disse apenas, provavelmente eles já moravam aqui, trabalhavam aqui na Irlanda, estão aí na casa dos 30 anos e que um deixaria o país hoje. Eles foram levados para 2 delegacias no interior da Irlanda para interrogatório e, de acordo com a lei aqui da Irlanda, eles podem ficar detidos até 3 dias para esse interrogatório, Amadeu. Novo normal. Agora vamos para o novo normal, já que falamos de restaurantes. A França anunciou agora que a partir da próximo dia 2, os restaurantes já podem reabrir em todo o país, a alegria dos franceses, e a gente vai ver uma sugestão de um dono de restaurante em Paris que criou isso aí, digamos, Amadeu, me ajuda, é um escudo, né? Como se fosse um escudo de acrílico, né? Sobre a cadeira do cliente, cada cliente vai ter seu próprio escudo. Os clientes, esses aí aprovaram, né? Isso aí é só uma figuração. O dono do restaurante disse que é uma invenção discreta, elegante e tem muito mais classe que aquelas, até mais poesia que ele citou, do que aquelas tradicionais divisórias sem graça. E aí eu pergunto a você, Amadeu, o que você achou da invenção? Precisa ver se funciona, né? Primeiro. Para limpar também, né? Esteticamente está ok, né? Mas... Obrigado, Socorro. Tem que ver se funciona. Até amanhã. Obrigado, Socorro Sampaio. Olha, agora nesse momento difícil é que a gente precisa encontrar um jeito de economizar. Isso, gastar menos. Por isso eu quero falar da Tarifa Social Baixa Renda, um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto